Eu sei bem o que eu quero aqui, foi uma escolha consciente, então em nenhum momento você vai ver eu arrependido de treinar o Vasco. Pelo contrário, é um orgulho enorme, mesmo na dificuldade, isso está marcado na minha história, minhas filhas, minha esposa que está aqui, meus netos, se Deus quiser, vão saber que um dia o vô deles foi treinador do Vasco. E eu espero que seja com sucesso. A gente não controla isso, né? Resultado a gente não controla. Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentário, saudações vascaínas. Como é bom iniciar uma semana com a vitória do Vasco da Gama, hein, meus amigos? Como é tranquilo uma semana com vitória, como começa tudo mais calmo. Mas enfim, estamos no ar com mais um vídeo para falar do Vasco da Gama. Esse vídeo a gente vai falar o seguinte: o Lisca fez muitos pedidos aos jogadores durante a semana e eles atenderam, e isso teve como fruto a vitória do Vasco contra a equipe da Ponte Preta. A gente vai trazer aqui esses principais pedidos do Lisca, vamos trazer uma análise dos números do Vasco contra a equipe da Ponte Preta, o que mudou nessa equipe, porque a equipe jogou mais. A gente vai falar sobre tudo isso e vamos trazer também detalhes de posicionamento, como a equipe se comportou dentro de campo e mudança de atitude, além dos pedidos de Lisca. Então, isso e muito mais aqui agora no nosso vídeo do Comentário. Vai subir a vinheta e depois da vinheta você vai ficar por dentro dessa vitória do Vasco em números, em pedido do Lisca e em análise também. Sobe a vinheta! Então, estamos iniciando o nosso vídeo. Eu vou logo dizendo, esse vídeo está muito interessante, muito bem elaborado. Eu vou trazer aqui para vocês os principais destaques do Vasco nesse jogo, os pedidos do Lisca que foram atendidos pelos jogadores, e a gente vai mostrar o que mudou basicamente nesse time do Vasco para essa vitória contra a equipe da Ponte Preta. Antes disso, gostaria de agradecer, como a gente sempre faz no início de todos os vídeos, a você que está sempre ajudando o nosso Comentário. Muito obrigado, eu sou muito grato a vocês. A gente perdeu o nosso antigo canal que tinha pouco mais de 3 mil inscritos, mas estamos crescendo, vocês estão dando uma moral muito grande pra gente, como você pediu. Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado pelo carinho. E para você que está conhecendo nosso canal agora pela primeira vez, o YouTube te recomendou, um amigo te mandou o nosso vídeo. Tá vendo esse botãozinho que tá vermelho aí? Não era nem pra ele estar vermelho, era pra você se inscrever, porque aqui você fica muito bem informado todos os dias. A gente traz opinião, vídeos com uma análise como essas, trazemos informações do Vasco, trazemos live, então aqui você fica muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco da Gama. Agora vamos aos assuntos do vídeo, que você veio aqui pra saber o que o Lisca pediu aos jogadores, os que eles fizeram, os principais destaques. É o seguinte, primeiro vamos iniciar. O Lisca revelou que o Vasco deve ter de 2 a 3 reforços esta semana ainda para poder reforçar a equipe. Mas antes disso, o Lisca juntou os jogadores, fez pedidos, treinou durante a semana e mudou essa equipe do Vasco. A principal mudança no Vasco é a mudança de atitude. Isso foi um pedido do Lisca. Quem acompanhou a coletiva antes dele começar o jogo, quem acompanhou a Vasco TV, viu que o Lisca falou que o Vasco precisava crescer como indivíduo, como coletivo, para não morrer como indivíduo. O Lisca provocou algumas mudanças de comportamento dentro da equipe, conversou com alguns líderes da equipe, como o Léo Matos, como o Leandro Castan, como o próprio Andrei, como o Cano, como o Vanderlei, para uma mudança de postura dentro de campo. E um Vasco mais competitivo, que era um pedido do Lisca, foi visto contra a equipe da Ponte Preta. Outra coisa muito importante, e aí vai passar na tela para vocês, o Vasco evitou os passes para trás. Tá passando aí um gráfico que foi tirado do SofaScore, que faz um trabalho muito bom, né, de análise de Vasco, análise de tudo que você quer saber sobre futebol. Mostra que o Vasco teve 48% do seu jogo concentrado no meio de campo, algo que não acontecia há um bom tempo. O Vasco fez também 31% do seu jogo no campo ofensivo do time da Ponte Preta. Com isso, o Vasco teve 79% do seu jogo concentrado do meio para frente. Isso foi importante. O Lisca chegou a dizer na sua coletiva que ele não gosta dessa questão de passes para trás. Os passes para trás nesse jogo foram vistos menos. O Vasco tentou ir para frente, o Vasco tentou avançar. Por isso, uma mudança de comportamento e um Vasco muito mais agressivo. Para muitos que diziam que o Vasco precisava baixar as linhas, o Lisca mostrou que precisava de treinamento e de entendimento da ideia. Outra questão muito importante foram os desarmes. O Vasco desarmou mais. O Vasco também quebrou um pouquinho o ritmo da Ponte Preta, com mais faltas. O Vasco fez mais faltas no meio de campo, evitou que a Ponte Preta pudesse avançar. A própria malandragem da Série B foi utilizada pelo Lisca. Lisca também pediu aos seus jogadores uma mudança de posicionamento. O time do Vasco, que estava postado aí no início
defensivamente como 4-1-2-3, ele muda quando vai atacar. Uma linha de 3 com o Léo Matos, o Miranda e também o próprio Leandro Castan na defesa, davam a consistência. O Zeca, quando o Vasco estava atacando, virava um volante, um jogador que flutuava ali pelo meio de campo juntamente com o Caio Lopes. Caio Lopes foi um dos principais destaques junto com o Zeca dentro desse jogo do Vasco. Os dois roubaram 7 bolas, tiveram 7 desarmes nesse jogo. Foram jogadores importantíssimos para a fase ofensiva do Vasco e também nos contra-ataques. Destaque também para Andrei, que matou algumas jogadas, fez aquilo que tem que se fazer na Série B. Foi um Vasco muito mais maduro. Mas essa postura do Vasco no ataque ajudou muito. O Vasco sofreu menos com a Ponte Preta e quando sofreu, o Vanderlei teve muita segurança para fazer defesas. Tanto foi eleito como o melhor jogador em campo devido às suas defesas. Mas vamos voltar a essa postura do Vasco ofensivamente. Com Zeca e Caio Lopes fazendo ali às vezes do início da jogada, jogadores de volante, como volante, Andrei e também o Marquinhos Gabriel flutuavam pelo meio de campo para a ponta. Um para a ponta direita, Andrei fez essa dobradinha com o Gabriel Peck, mas a dobradinha que mais fez sucesso foi Léo Jabá e também o Marquinhos Gabriel. Apesar de Léo Jabá não ter ido tão bem tecnicamente, taticamente ele foi primor. Ele fez tudo aquilo que devia fazer. Puxou o seu marcador, abriu espaço para o Marquinhos Gabriel, que antes do gol já tinha dado um passe para o próprio Léo Jabá chutar gol, e aquele espaço que foi aberto também pelo Cano. Léo Jabá e Cano foram jogadores importantíssimos taticamente. Tecnicamente não foram tão bem assim, não apareceram tanto, mas taticamente a gente vai ver que eles fizeram muito. O Cano sempre puxando a marcação, por isso ele consegue dar um passe primoroso para o Marquinhos Gabriel, conseguir dar uma assistência para o Andrei, que aí também tem mais uma participação do Cano. Quando o Cano sai da área, o defensor vem junto com o Cano e acaba deixando o espaço que foi utilizado pelo Andrei. Andrei foi muito bem nesse jogo, foi um jogador que taticamente foi muito bem. Assim como o Léo Jabá, que puxava sempre o lateral direito para a sua marcação, abrindo espaço para o próprio Marquinhos Gabriel flutuar pela ponta esquerda. Foi um Vasco muito mais concentrado. Foi um Vasco com cara de Série B. Mas claro, precisa reforçar. A equipe ainda precisa de muito para fazer uma boa Série B. O Vasco tem próximos 8 jogos dentro de casa. Desses 8 jogos, o Vasco precisa vencer todos. São 9 jogos fora de casa como visitante. O Vasco precisa melhorar o desempenho como visitante para poder abocanhar uma vaga na Série A do ano que vem. Outra questão muito importante dentro desse time do Vasco foi o seguinte: com o elevado número de desarmes, com as faltas feitas para quebrar o jogo, o Vasco parece ter entendido o que é uma Série B. Tudo isso pedido do Lisca. A semana de trabalho surtiu muito efeito. Analisando taticamente, o Vasco deu poucos sustos. Apesar de que no final do jogo a Ponte Preta, muito na base do abafa, terminou com 51%, o Vasco ficou tranquilo no seu jogo, sabendo defensivamente não sofrer. E, defensivamente, a gente pode falar também sobre como se portou o Vasco da Gama. A defesa, que vinha por muito tempo sendo um problema, foi a grande solução. Muito consistente, pela primeira vez não tomou gols e eu acho que foi um dos jogos mais perfeitos do Vasco. Se ofensivamente funcionou, se o próprio esquema do Lisca também funcionou, defensivamente foi muito bem. Por isso, eu considero a melhor partida do Vasco no ano. Porque não houve erros defensivos, a defesa soube suportar a pressão e o time lá na frente soube resolver. E melhor ainda, sem a Cano dependência, porque 2 jogadores da base vieram e resolveram essa partida. Tudo isso pedido do Lisca, que tem muito mérito juntamente com os jogadores para essa vitória do Vasco da Gama. Saudações vascaínas, até o próximo vídeo e aquele abraço.